Então, o governo, encarregado de executar a vontade geral, é um mero delegado do povo soberano. São única e exclusivamente empregados do povo, comissionados, que exercem em nome deste o poder que recebem, pois a soberania popular é inalienável e indivisível. Qualquer ação de um membro desse governo, não é, que tem uma função delegada, desrespeitar, ele está revogado. Está revogado. Pode ser destituído e, dependendo da gravidade, pode ser punido. Não é? Pode ser punido dependendo do momento histórico com qual a punição que se considere mais correta. Não é? Nesse sentido, as formas de governo são secundárias. O principal é garantir a soberania popular. Rousseau estabelece uma tipologia sobre as formas de governo, baseado lá no Platão, no próprio... nesses autores todos que fazem uma tipologia do governo, não é? Ele vai estabelecer também uma tipologia de governo. Ele vai dizer, olha, as formas de governo são várias, as historicamente existentes, não é? Que a democracia é o maior número de cidadãos são magistrados, pressupondo uma democracia que funcione corretamente, não é? Na aristocracia, o governo está na mão de poucos, não é? Na monarquia, há apenas um único magistrado, que é o rei, né, que passa a ser detentor da soberania da população, daquilo que ele considera seus súditos, né? Há uma relação também, lembrei que com base em Montesquieu também, que faz isso, entre forma de governo e a população, né? Então, Montesquieu faz uma tipologia, né? Ele vai dizer que os estados pequenos prevalecem os governos democráticos, porque é mais fácil, a relação mais constante, convivência é mais fácil. Então, só é possível, nos estados pequenos, a democracia. Caso haja um outro regime, por exemplo, a tirania, ela não sobrevive por muito tempo, não é? Nos estados médios, prevalecem os governos aristocráticos. Nos estados grandes, os governos monárquicos, não é? Essa tipologia, não é? Que não são apropriadas ao exercício da vontade geral. Que aqui, segundo Rousseau, que ele vai pegar lá a ideia da democracia ateniense, que eles falam dos antigos, não é? Ele vai perceber que uma forma de governo seria próxima de uma democracia que hoje nós chamamos de democracia direta, não é? Baseada aí na experiência de Atenas. Ou seja, uma democracia plebiscitária, não é? Veja lá que antes eu já tinha falado que há uma possibilidade de uma tentativa de usurpação, ou algum comissionado não cumprir a sua função, não é? Ou a necessidade de alterar alguma norma, alguma lei, não é? Então é necessário o quê? Uma consulta plebiscitária e, sempre que necessário, ela deve ser constante, não é? Então, Rousseau estabelece uma diferenciação, aqui é importante isso, entre Estado e governo, não é? Então, esse conjunto de elementos que expressa a vontade geral é o Estado, não é? Que é uma expressão genérica da sociedade organizada, que é a expressão, a sistematização da vontade geral, que está corporificada no conjunto de leis que nós chamamos Constituição. E vai dizer que o Estado não se identifica com o governo, porque o governo é a expressão do voto universal e executor da vontade geral, não é? O governo é composto por elementos que são delegados para exercer determinadas funções, não é? Que, ao usurpar o governo, ao usurpar dos princípios da vontade geral expressa na Constituição, no contrato, não é? Pode ser substituído, pode ser preso, pode ser condenado, etc, etc, não é? A vida política fundamenta-se, e aí é importante isso aqui, na soberania popular, pois não é possível a representação quando muito há a delegação. Quando muito há a delegação, não é? Isso por quê? Isso por que ele vai dizer isso? Porque no governo representativo, não é, os representantes possuem tendência a usurpar a soberania e passar a agir por si próprios.
procurando manter-se indefinidamente com o poder que lhes foi delegado. Isso, ele já está levantando isso aqui na França pré-revolucionária, né? Isso aqui nós vamos ver hoje a sociedade que nós vivemos, isso é uma constante. Então, segundo a visão de Rousseau, nós vivemos numa agressão, um desrespeito constante aos princípios do pacto, um desrespeito violento e contundente à vontade geral, não é? Para impedir essa tendência da usurpação desse poder delegado, é conveniente que os representantes sejam substituídos frequentemente por meio do voto, que deve ser a forma de expressão da vontade da maioria. Se tem esse processo aqui de tentativa de usurpar, não é possível permitir que pelo voto determinadas pessoas se eternizem nos cargos comissionados que exercem, não é? Então deve ter limite a esse processo de representação. No fundamental, seria, segundo o que ele está propondo, uma democracia plebiscitária. Ao contrário, seria um Estado e governo ilegítimo, pois usurpa a vontade popular, como, por exemplo, o sistema representativo, o chamado Estado democrático de direito que nós temos hoje, não é? Se Rousseau pegasse hoje para fazer uma análise do Estado democrático de direito, com base na origem e fundamento da desigualdade entre os homens, ele desmontaria a usurpação que se esconde desse nome benevolente, né, de Estado democrático de direito, que permite essas arbitrariedades que nós estamos vivenciando e presenciando no Brasil atualmente, né? E a lei não ratificada pelo povo soberano, ela é nula, né? Então, no caso aqui, o parlamento não tem autoridade para elaborar e ratificar uma lei que seja contrária à vontade geral. Permitir, por exemplo, como é que estão chamando agora, não pagamento da dívida de direitos, não é? Quer dizer, isenção fiscal, não é? Quer dizer, não seria possível essa farra de isenção fiscal, inclusive para igrejas e principalmente igrejas aí da vertente evangélica, não é isso? Porque está afetando o princípio básico da vontade geral, não é? Então essa lei, ela é nula, não é? E aqui ele, do contrato social, ele é radical, né? Quando ele faz uma crítica ao povo inglês, que é o sistema representativo, né? Aquilo que nós já vimos, o sistema bicameral, eleições, etc., sistema representativo, não é? Aonde ele vai dizer aqui, é interessante, aqueles ingleses que se acreditam serem livres simplesmente por ter a liberdade de tempos em tempos escolher quais serão os seus algozes, né? Então ele faz essa crítica ao povo inglês, criticando radicalmente o sistema representativo, não é? E por extensão nós podemos estender isso aqui às democracias representativas modernas, às repúblicas ou monarquias constitucionais, os fundamentalismos existentes hoje, não é? Porque eles não estão conforme à vontade geral. Eles são a negação desses princípios básicos do contrato social elaborado e proposto por Rousseau, né? E aqui eu queria fazer uma observação, porque é normal, às vezes, quando nós fazemos esse tipo de apresentação, as pessoas dizerem, não, mas isso aí é impossível, não é? Impossível é aquilo que não existe nenhuma possibilidade, não é? Quer dizer, ainda hoje, em alguns cantões, em algumas regiões da Suíça, não é? Ainda usa-se esse sistema de organização russoniana, não é? Genebra foi governada durante vários anos, principalmente no período em que Calvino exerceu certo poder sobre Genebra, não é? Já foi aplicado esse princípio da vontade da soberania popular, não é? Alguns cantões ou regiões da Suíça ainda hoje
Anualmente, ou de 2 em 2 anos, dependendo do local, se há reuniões, assembleias, onde toda a situação é discutida, informada para a população, e todos aqueles que são detentores de soberania participam, debatem e discutem aquilo que deve ser feito. Se deve destituir, se deve fazer crítica àquele que tinha o direito delegado, pode criticá-lo, pode retirá-lo, pode processá-lo, né, substituí-lo, ou pode conservar, se ele for uma pessoa eficiente, respeitou os princípios que foi definido na Assembleia, democraticamente, no sistema plebiscitário, e pessoalmente, se decide e se governa. E, segundo o que está registrado aí na teoria, na história política, funciona perfeitamente. E não é vontade de nenhum membro da população nessas regiões de querer mudar esse regime de exercício do poder, porque cada cidadão ele é livre, tem direito a buscar a sua felicidade e é soberano para decidir sobre a sua vida, que é ao mesmo tempo a vida do outro, do seu vizinho, do seu parente, etc, etc. Quer dizer, é impossível, não é impossível. E hoje, segundo algumas tentativas, alguns estudiosos, inclusive no campo do liberalismo, já perceberam que o liberalismo e o neoliberalismo está falido, está falido. É uma questão de tempo, É uma questão de tempo porque ela é excludente. Então há toda uma tentativa, estudos sendo feitos, no sentido de ampliar a participação popular nesse regime representativo. Se nós formos pegar a Constituição brasileira, está aí o plebiscito. O plebiscito é o quê? É um originário aqui dessa ideia, de tentar corrigir as imperfeições do sistema representativo. Mas a forma, vamos dizer assim, que está proposta aqui por Rousseau, do contrato social, é uma democracia direta, semidireta, plebiscitária. E isso hoje, com o desenvolvimento científico-tecnológico, me parece que não é impossível. Depende da vontade política, da correlação de forças entre os interesses contraditórios e antagônicos, avançar no sentido de dotar um regime político, a forma de governo que nós temos, de maior representatividade. E aí é recuperar o direito e a soberania popular, a soberania que todos nós temos, não apenas de 4 em 4 anos, ir lá para escolher aqueles que vão ser os nossos algozes por mais 4 anos. Então não é algo impossível, é muito factível. Agora, tem suas dificuldades porque a história caminha pelos seus caminhos próprios, pelo seu rumo, e há correlações de forças e interesses antagônicos e conflitantes, que não são apenas municipais, estaduais ou nacionais, se dá ao nível internacional, dentro daquela relação que eu coloquei do individual com a totalidade. Então, a busca de solução para os problemas da humanidade, ele deve ser feito agora, no cotidiano, aqui, ali, ao nível do município, ao nível do Estado, ao nível da nação e ao nível internacional. Conforme o problema que eu já tinha colocado aqui, dos degelo, do aquecimento global, que não são mais problemas localizados. Nós vivemos problemas imediatos, localizados, individualizados, mas vivemos grandes problemas internacionais de grande porte que pode condenar a nossa espécie a um futuro não muito promissor, não um futuro de felicidade, de alegria e de igualdade. Mas isso está em nossas mãos, de adotar essa alternativa e buscar uma educação libertadora e deixar de fazer gestos de arminha, e deixar de juntar descelebrados desrespeitando a legislação e o respeito à vida do outro, transformando uma parcela minoritária da sociedade em mensageiros da morte, que tem espaço na imprensa e na mídia, conforme vocês estão vendo hoje, que é o momento que nós vivemos. Mas nós não podemos deixar a esperança desaparecer, porque a história desenvolve e vai para frente. E nós temos que ter um compromisso em construir uma sociedade mais fraterna, mais solidária e mais igualitária. Isso depende da vontade e do conhecimento e da capacidade de cada um de nós
realizarmos individualmente, complementando com a realização junto ao outro. Eu só posso ser feliz se o meu próximo também está sendo feliz. Eu só posso ter condições de vida digna se o outro, o meu próximo, também está tendo condições de vida digna. É este mundo que nós devemos construir, segundo os ensinamentos aqui, principalmente de Jean-Jacques Rousseau.